E quem conta um pouquinho pra gente é o meu brother, meu parceiro de tanto tempo, de tantos anos aqui, 7 anos do nosso lado e seguramente o mais impecável crítico de cinema, Christian Peterman. Boa noite. Hey, motherfucker! Tudo certo? Por que é the mother seal? Para fazer um duplo sentido com a expressão verbal. Entendi. Motherfucker, etc. Motherfucker. Agora que eu caí. Eu sou muito burro. Você me perdoa, mas eu sou muito burro. Às vezes eu não pesco, né? Agora pegou. De duplo sentido, claro. Certo. Claro. Uma brincadeirinha. Bom, Christian, o feriado de Tiradentes está quase terminando. Sim. Mas eu queria comentar rapidamente aqui as versões que o cinema brasileiro fez sobre a história dele, né? Ok. Do Marte, da Inconfidência. Você me disse que ele já foi personagem de vários filmes. Ao todo, se a gente for rigoroso, desde 1910... 10? A primeira versão foi 14. Foram 6. Mudo ainda. Mas as mais, vamos dizer, as mais válidas, as mais rigorosas, apareceram depois dos anos 70, como você falou, depois de oficializar e reconhecer a importância dele legalmente até. Sim. 2 filmes foram realizados em 1972 e 2 filmes radicalmente diferentes. Um deles, que é o Tiradentes, o Marte da Inconfidência, é quase que uma extensão da TV Tupi, porque foi uma direção do Geraldo Vietri. Sim. E com Adriano Reis interpretando o Tiradentes. E é uma produção histórica, clássica, tradicional, cinema careta, cinema realmente quadradão. Por isso que eu, assim, ainda mais pelos profissionais envolvidos, filmado em São Paulo, é uma extensão mais ou menos do que viria a ser a teledramaturgia da TV Tupi. Tá. Mas aí é uma versão realmente irreverente, aí o Adriano Reis, reverente, sem nenhuma maior ambição além de contar a história. Isso em 72, e no mesmo ano, aí completamente diferente, a versão do Laura Cardoso. Laurinha com cabelão. Né? A versão do Joaquim Pedro de Andrade, Os Inconfidentes. Tá. Esta versão já vem na tradição do cinema novo. O Joaquim Pedro de Andrade havia dirigido Macunaíma, ou seja, ele tem heróis ou anti-heróis brasileiros. E dentro do esquema da ditadura militar, era um filme mais libertário, era um filme mais ousado na sua composição. Ele mostra intelectuais na Revolução. E aí o Tiradentes é interpretado por José Wilker. Uma das grandes interpretações de José Wilker nos anos 70. Então, é outra postura, é um filme realmente mais ousado politicamente, ousado na composição. Aí o Paulo César Pereio e o José Wilker como Tiradentes. Mas aí é realmente uma intenção do Joaquim Pedro de Andrade de usar a figura dele dentro de uma situação política complicada, como realmente grito libertário, os intelectuais fazendo a revolução. Entendi. E a última versão é de 1998, que foi lançado em 99, muito mal lançado, naquela época que o cinema ainda estava reengatinhando pós-Collor. Teve 3 cópias, 7.500 espectadores, ninguém nem percebeu. Ai, pecado. Mas foi a versão Tiradentes do diretor mineiro Oswaldo Caldeira com Humberto Martins, no papel título, fazendo Tiradentes. E esta produção já é uma produção tentando recuperar a imagem do cinema brasileiro à época, é uma produção com um grande elenco. Além do próprio Humberto Martins, eu anotei aqui, assim, para lembrar alguns grandes nomes no elenco coadjuvante: Paulo Otran, Giulia Gan, Júlia Lemertz, Marco Rica, Adriana Esteves, Emiliano Queiroz, Cláudio Mamberti, um grande elenco numa produção rica, luxuosa para a época, mas é daqueles filmes ainda do limbo de não se encontrou esteticamente. Tinha todo um rebuscamento na direção de arte, figurinos, grandes atores personificando figuras secundárias da história, mas enquanto filme é uma coisa que não é nem lá nem cá, não deu muito certo e também não encontrou seu público. Tanto que, percebe-se até um pouco pela qualidade da imagem, ele nunca foi lançado digitalmente. Nós não temos esse filme disponível ou em DVD ou Blu-ray. É um filme que ainda está esquecido, mas pela importância da figura, eu acho que o resgate é meritório. De todos os filmes, seria interessante um pack com 6 longas-metragens
que retratam Tiradentes. É uma ideia, 1910. E uma versão delas, de 48, dirigido por Carmen Santos, raríssima cineasta mulher, dirigido por Carmen Santos com o saudoso Rodolfo Maier. Rodolfo Maier foi Tiradentes em 48. Adorava Rodolfo Maier. Minha mãe tinha paixão pelo Rodolfo Maier como ator. Sim. E eu fui ver As Mãos de Eurídice. Certo, grande Pedro Bloch. Nossa, um monólogo, primeiro monólogo que eu saí de lá. Estarrecido. Vi umas 4, 5 vezes. Certo. E conheci, bati muito papo com ele. Deve ter sido uma figura elegante. Sem dúvida foi. Bom, vamos agora para a principal estreia brasileira da semana, que é o drama Nise, o Coração da Loucura. Eu tenho muita admiração por esta grande mulher. Porque foi uma grande mulher, né? A psiquiatra brasileira Nise da Silveira, que já fizemos inclusive homenagem aqui no programa a ela. Eu tenho muito respeito, muita admiração. E a Glorinha Pires que está fazendo? Glória Pires, que interpreta a doutora Nise da Silveira. E é um filme admirável. É um filme muito bem produzido e muito bem realizado. Coração da Loucura. Pelo Roberto Berliner. Roberto Berliner é um documentarista. Ele tem pouca convivência com a ficção. Ele vem de documentários como Herbert de Perto, sobre o Herbert Viana, A Farra do Circo, sobre o Circo Voador. E essa postura documental ele incutiu no elenco todo. Glória Pires, todo o elenco impecável secundário ficou hospedado por mais de um mês no Hospital Psiquiátrico Real, em que a história aconteceu entre os anos 40 para 50, para criar um mergulho mesmo na ambientação, na energia do espaço. E a figura revolucionária, falando em revolução, falando em um ser humano grandioso, de direitos humanos, a figura que descobre que a expressão pela arte, pela pintura, pelo exercício lúdico para esquizofrênicos, para pacientes e hospital psiquiátrico é absolutamente revolucionário numa época em que ainda se insistia em choques elétricos, em todo o tratamento medieval de pessoas com desvio psicológico de comportamento. Então, Glória Pires está muito bem. Geralmente é Glória Pires interpretando alguém. Aqui ela se despe bastante da persona de atriz, entra na figura de Nise da Silveira. É um filme emocionante, belíssima trilha sonora do Jacques Morenenbaum, uma das melhores dele em muito tempo. Então é um trabalho digno do Roberto Berliner. Óbvio, não é um filme entretenimento fácil, ele desafia um pouco o espectador, mas é uma experiência emocional que vale a pena por todo o elenco, pela entrega e por realmente traduzir muito bem a importância dessa grande mulher na história moral e comportamental brasileira. Grande mulher. Teria muita vontade de ter conhecido a Nise da Silveira. Quer dizer, eu li muito a respeito dela. Houve uma época de maluquice minha que eu quis conhecer esses manicômios. E eu fui. Conheci aqui em São Paulo, Juqueria, essas coisas. Sim. Eu fui atrás dessas histórias todas e eu gosto muito dela e não vi o filme ainda, mas já vi que vale a pena. Vale a pena. Outra estreia do feriado também, um drama, é O Amor por Direito, né? O Amor por Direito. Que também se inspira em fatos e personagens reais. E, novamente, mulheres fortes e mulheres lutando por direitos humanos, direitos de igualdade. É uma história verídica ambientada no meados dos anos 2000. A grande Julianne Moore interpreta uma policial que há mais de 20 anos trabalha num pequeno condado em New Jersey. Ela é lésbica, ela assume uma união estável com a personagem da Ellen Page, muito mais jovem do que ela. Ellen Page, inclusive, é coprodutora do filme. E no meio do processo, ela, policial, descobre ter um câncer terminal. Uau. E é a luta dela de poder passar os direitos que ela tem depois de 20 anos na força policial para a sua parceira, para a sua companheira, para não deixá-la desprovida depois da inevitável morte. Então é o processo jurídico, é o processo contra o preconceito que elas lutam ao mesmo tempo que há todo o processo de decadência física e a noção entre as duas da finitude da relação.
Julianne Moore e Ellen Page estão muito bem no papel. É uma história importante, é uma história contundente. Infelizmente, o filme não é nada extraordinário. Ele tem uma carinha, um cheiro de telefilme, de Lifetime. Lifetime, uma produção Lifetime, assim. Mas só por essas duas grandes atrizes, Steve Carell fazendo um ativista judeu gay escandaloso que entra comprando a briga. Michael Shannon é o parceiro dela policial, um ótimo coadjuvante. Então, é um bom elenco defendendo uma história muito importante, uma página virada importante no legislativo norte-americano para os direitos humanos e igualdade. Pena que realmente é um filme modesto, um filme que tem até um pequeno detalhe. O roteirista, Ron Nisvaner, ele foi indicado ao Oscar por Filadélfia. Aquele filme em que o Tom Hanks é um advogado homossexual que perde emprego e faz também todo um processo para poder ser tratado e respeitado como soropositivo. Então, é um roteirista que gosta destas causas, envolvendo até questões médicas, legais, em relação aos direitos LGBT. Essa coisa aqui, por exemplo, me pareceu que houve uma hora em que apareceu aquilo ali do direito que eventualmente... Eu acho que companheiro é companheiro. Pô. Com toda certeza. Como ela argumenta, nós somos pessoas comuns como qualquer outra, por que nos negar isso? E é sempre a imagem, o preconceito, o jogo político que atrapalha. Obviamente o filme tem um final feliz, senão não seria realizada esta obra da conquista do casal. Sem dúvida. Mas é um filme emocionante. Só menor. Christian, hoje você vai comentar um filme que já está em cartaz. Sim. Você nunca faz isso, você comenta antes de entrar em cartaz. Então hoje é uma exceção. Mas eu tenho visto muito, lido muito a respeito. Estreou a semana passada. E você disse que não podia deixar passar em branco as luzes. Com toda certeza. Que é o Ave César, que é uma comédia com George Clooney. Eu vi alguns comentários de gente gostando muito. Então, é uma homenagem, me disseram, a Hollywood dos anos 50. É uma assumidíssima, declarada, belíssima homenagem ao cinema, a todos os cinemas hollywoodianos dos anos 50. Precisa de dois recursos, assim. Você precisa ter um pouco de informação sobre o cinema da época, os grandes astros, para reconhecer quem lembra quem. Quem lembra quem, obviamente, gostar do tipo de humor dos irmãos Coen, que é um humor inteligente, sim, adulto, mas não é também para todos os paladares. Sim. Mas o filme é uma produção luxuosa, que a gente pode quase falar que a cada cena homenageia um tipo de cinema. O número musical com Channing Tatum, os filmes de diva, os filmes noir, e a história é uma comédia de mistério. O grande astro meio canastrão de uma produção épica, que é o George Clooney, desaparece, ele é sequestrado. E o protagonista, Josh Brolin, é o termo em inglês é fixer, aquele que é contratado para resolver os pepinos, os problemas envolvendo as grandes produções de Hollywood. Comum na década de 40, 50, isso Por exemplo, Tilda Swinton, a nossa grande e querida Tilda Swinton, interpreta duas irmãs que são mais ou menos Hedda Hopper da época, as fofoqueiras que ficam sempre nos bastidores, acompanhando tudo para jogar o seu veneno e retratar o Star System da época. Então é um filme saboroso para ver bastidores, para ver as grandes produções e, como eu falei, cada pequena cena lembra um estilo. A Scarlett Johansson fazendo a diva da época, que meio era Esther Williams, de repente. Esther Williams. Então, é um filme para quem gosta de cinema, para quem gosta desse período, como direção de arte, figurino, vai se esbaldar. É leve, ligeiro, não tem profundidade nenhuma. Não interessa também. É diversão, é divertissement dos irmãos Coen, saboroso e não merece passar em brancas nuvens para quem gosta. Vou ver. Depois comenta. Comento. Bom, e mantendo o pique bem hollywoodiano, a sua dica de DVD, de Blu-ray, é a comédia musical Escolha Perfeita 2. Parte 2. Que é um grupo feminino de canto a capela. Eu não sei se
Você gostou do filme ou não? Eu achei um filme muito simpático. É mais ligeiro ainda do que os irmãos Coen. É realmente entretenimento. Nos Estados Unidos, o Pitch Perfect 1 e 2 foram um grande sucesso de bilheteria. Tanto que, obviamente, justificou essa continuação. Que é um grupo de jovens do colegial que ainda, na estrutura do colégio, formaram seu grupo a capela, se tornaram fenômenos nacionais e no começo deste filme caem em desgraça. Não vou dizer por quê, mas caem em desgraça nacional. Então elas acabam se envolvendo numa campanha de enfrentar o maior grupo a capela do mundo, que é alemão, que é todo perfeito, exato, preciso, meio Kraftwerk, assim. Sim, eles são impecáveis, altamente tecnológicos. E aí se torna essa brincadeira até de choque cultural um pouco exagerado, caricato. Sim, claro. Mas as americanas, gordinhas, baixinhas, comuns, enfrentando aí os perfeitos os alemães, altos, loiros, impecáveis. Então, assim, trabalhando com clichês, trabalhando com a simpatia dos números musicais, de coreografias, é um filme que se assiste com um sorriso na cara, sem comprometimento nenhum. É tão bom pique isso. De feriado, é bom pro feriado. Tão bom isso. Então, como lá nos Estados Unidos é um grande sucesso, aqui em cinema passou em Brancas Nuvens, eu acho que de repente em DVD, Blu-ray, merece ser visto em casa, que vai ser uma sessão pipoca tranquilíssima pro feriado. Mais uma vez, querido amigo, obrigado. Eu que agradeço. Christian, como você sabe, é jornalista, é crítico de cinema, é colaborador da Rolling Stone, da Revista da Cultura, e tem uma coisa que eu sempre falo aqui que eu acho maravilhoso, que ele é sócio fundador da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema. Eu acho isso sensacional. Consultor da ONG Cine Materna. Exato. Tudo bem, esse currículo não importa, porque quinta-feira ele não é nada disso. Quinta-feira o que ele é? Quinta-feira eu sou sempre todo seu, ou até brincando, a escolha perfeita. Sempre todo seu, quinta-feira. Obrigado, querido. Valeu. Obrigado, Christian.